Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre seguros, seguros de vida, seguros também para a previdência, como esse mercado está mudando e quais são as perspectivas para um setor tão importante para a vida econômica, para a realidade econômica do Brasil, como são as experiências internacionais e o que está acontecendo hoje nesse segmento aqui em nosso país. E para falar sobre isso e muito mais, temos aqui nos estúdios da BMC o Victor Bernardes, diretor de Vida e Previdência da SulAmérica. Victor, muito boa noite e obrigado por estar conosco aqui no BMC Talks. Obrigado, Carlos, pelo convite. Para mim é um prazer. Eu sou apaixonado por esse assunto. Vai ser muito interessante a gente trazer aqui um pouco de como é que a SulAmérica está envolvida, um pouco de mercado. É um prazer. Obrigado de novo. Victor, antes de iniciar, pergunta de rito para todos os meus convidados. Quem que era o Victor Bernardes no mercado em um minuto? Obrigado. Um minuto. Vamos lá. Eu sou apaixonado por esse mercado de seguros, de vida e previdência. Eu estou já há pouco mais de 25 anos. Sou matemático de formação, sou atuário, então eu sou um convicto amante desse ambiente de seguros. Já passei aqui por algumas empresas, atualmente na SulAmérica, pela segunda vez, aqui à frente dos negócios de vida e previdência. Super contente com esse momento que o seguro de vida principalmente passa, novidades de previdência caminhando aqui com um ambiente de regulação, então pais de Luca e Valentina também, casado com Carla já há algum tempo, para não deixar de colocar o lado pessoal aqui, que também é sempre relevante. Sempre importante, sempre importante. E Victor, deixa eu também te perguntar para o nosso público, obviamente a SulAmérica é muito conhecida, né, uma das maiores empresas brasileiras, listada também, né, mas eu queria te perguntar o que o segmento de vida e previdência faz na SulAmérica, qual que é a peculiaridade desse setor dentro da empresa? Legal, obrigado. Bom, a SulAmérica, ao longo dos últimos anos, ela foi cada vez mais focando naquelas carteiras, naqueles negócios que têm mais sinergia com a sua vocação primária. Então, a gente desmobilizou algumas carteiras ao longo dos últimos anos. Então, ramos elementares, capitalização, automóveis. Isso foi deixando de fazer parte do nosso portfólio de produtos. E lá, no final de 2019, 2020, a gente se torna efetivamente uma empresa de benefícios, focando em basicamente dois grandes blocos de negócios. Um de saúde e odonto, outro de vida, investimentos e previdência. E por que isso? Porque, de fato, tem muita sinergia entre esses dois produtos, essas duas grandes carteiras, que é, inclusive, talvez acho que o grande foco nosso para esse ano é saber explorar essa potencial sinergia que existe entre os dois negócios. Então, somos duas empresas que falamos de saúde e odonto de um lado, com todo o foco e toda a história que temos em cima do saúde, mas também somos uma empresa que tem esses produtos que a gente fala que são complementares, até uma certa visão de saúde, que a gente acha que consegue explorar daqui a pouco, mas que tem um anseio de crescimento, uma vontade de crescimento quando a gente fala de vida e previdência, com todo o potencial e, obviamente, se aproveitando de uma marca que já tem um posicionamento de mercado já historicamente super positivo e que o cliente gosta de ter, gosta de se posicionar. Perfeito. Agora, antes de entrar no detalhe, vamos dar um panorama geral do mercado, né, de seguro de vida e de previdência no Brasil. Como está esse segmento hoje no país? Quanto é relevante isso em um setor de seguros? Por que os investidores, por que os operadores do mercado, por que a Faria Lima deveria prestar mais atenção nesse segmento de vida e de previdência também? Legal. Eu acho que tem, primeiro, o próprio potencial de crescimento do seguro de vida, quando a gente fala de penetração, de percentual de PIB, quando a gente compara com países que têm uma cultura securitária mais avançada, né? Então, quando você vai para Oriente, Ásia ou mesmo Europa, que são países que naturalmente têm uma relação diferente com esse tipo de produto, países que passam por guerra civil, por questões de terremoto, maremoto. A gente teve até uma situação com o Rio Grande do Sul que talvez até chame a atenção de forma diferente, mas historicamente o Brasil não tem questões climáticas graves a ponto de fazer com que o seguro seja um produto de consumo imediato. Quando a gente fala de previdência complementar, a gente tem uma estabilidade econômica que talvez pareça já há algum tempo longo, mas a gente tem 30 anos de plano real. Até pouco tempo atrás a gente discutia a hiperinflação, então você pensar num produto de longuíssimo prazo, como é a previdência privada, num ambiente em que a inflação corrói essa construção, não fazia sentido. Então a gente tem hoje, talvez a primeira geração produzindo renda e poupando, que não tem esse histórico de hiperinflação no seu contexto,
Então é um primeiro momento talvez que a gente consiga falar de longuíssimo prazo com propriedade e com segurança. Então esses dois primeiros aspectos, né, de que a Previdência ela é o principal investimento com vocação de longo prazo. Então aqui não é uma disputa da reserva de emergência, não é uma disputa de projetos específicos, né, de investimentos que vão ter uma conotação de curto e médio prazo, mas no longuíssimo prazo a Previdência tem que ser considerado dentro do portfólio de qualquer investidor, passado essa discussão de reserva de emergência, de projetos específicos. Então, por quê? Porque tem atributos que só a Previdência entrega, né, o não come cota, o diferimento quando a gente fala de PGBL para quem faz declaração completa. Então, tem vários aspectos aqui que tornam a Previdência um produto específico e especial para quem vai pensar no longo prazo. Quando a gente fala de seguro de vida, ele é o produto que protege a construção do patrimônio futuro, porque ele é, numa eventualidade, aquele que, no seu contexto principal, né, o seguro de vida, ele nasce para trazer a proteção financeira para quem está ainda construindo o patrimônio. Naturalmente, na eventualidade, para a família poder manter minimamente o padrão de vida ou ter mesmo esse dinheiro dessa interrupção abrupta de construção de patrimônio. Por outro lado, porque esse talvez seja como a gente disse, o benefício primário, o seguro de vida ele tem dentro da sua própria carcaça de produto uma série de outros benefícios para o próprio segurado. A gente normalmente trata o seguro de vida nesse objetivo primário, mas ele tem dentro do próprio portfólio coberturas para o próprio segurado, que é onde eu enxergo essa possibilidade da gente, falando de saúde, trazer o seguro de vida como um produto que pode, inclusive, para quem olha o ambiente de saúde, caminhando meio de lado na quantidade de vidas, né, quando a gente fala de saúde privada, que a gente não consegue romper a barreira lá dos 30 milhões de segurados, o seguro de vida ele tem possibilidade de proteger esse cliente que, porventura, não teve capacidade ou ticket para bancar um seguro saúde privado, com coberturas que têm esse objetivo. Eu vou citar alguns exemplos aqui, né, para tangenciar melhor. A gente tem algumas coberturas que a gente chama que nascem com a letra D no início. Então, por exemplo, doenças graves. Doenças graves é a cobertura que, no diagnóstico, dentro de algumas patologias que o produto cobre, ele recebe aquele capital à vista para um tratamento, para uma segunda opinião médica, de repente uma cirurgia. Não é reembolso, ele recebe o capital à vista e ele vai fazer com aquele dinheiro que ele entender que faz sentido para aquela cobertura. E aqui eu estou falando, no caso da Sul América, de 30 patologias. Eu tenho diária de incapacidade temporária. Basicamente é o profissional, né, enfim, o trabalhador que, porventura, precisar ficar afastado, vamos imaginar, das situações mais corriqueiras. Estava lá no beach tênis, quebrei o braço, eu sou dentista. O que eu faço na segunda-feira? Que eu dependo absolutamente da minha condição física para poder estar trabalhando e gerando receita, gerando renda para a família. O DIT, que é a diária de incapacidade temporária, serve justamente para cobrir essa diária pelo qual a incapacidade vai durar. E naturalmente, é muito, né, quando a gente fala de profissional liberal, autônomo, fica fácil de você enxergar a necessidade e o risco que é você, porventura, não poder exercer sua profissão por alguma... Né? E por aí vai, a gente tem outras despesas médicas hospitalares, diária de internação, descontos em exames e consultas, todos esses vinculados, de novo, eu não quero ir num SUS. Eu tenho lá uma cobertura que eu uso ela como uma assistência muitas vezes, né, para poder fazer uma consulta no médico e fazer um hemograma. A gente tem uma diferença de custo dentro da nossa rede de utilização que é, às vezes, 70% de desconto num procedimento que ia custar, sei lá, R$80, ele vai pagar R$6 para fazer um procedimento. Então tudo isso é dentro Tudo isso dentro do produto de vida. Produto de vida. Então, basicamente, o seguro de vida está se tornando um substituto, em alguns casos, do próprio seguro de saúde, é isso? Não sei se substituto, mas ele pode servir para aquele cliente que não consegue, porque, de novo, a gente vai discutir um ticket de seguro-saúde na casa de R$500, R$600, R$800, versus um produto como esse, que a gente, inclusive, o apelidou de proteção saúde dentro da Sul América, um produto que vai custar R$60, R$70, R$80. Ele é um substituto? Provavelmente não. Eu tenho essas coberturas, tenho um médico na tela, por exemplo, para ele fazer uma consulta de telemedicina para, obviamente, situações mais de dia a dia, sem o risco do deslocamento ou a necessidade, né, num caso grave, de precisar fazer efetivamente a consulta presencial. Tenho desconto em farmácia. Então, é uma forma que a gente encontrou
num ticket, como eu falei, às vezes 10 vezes menos do que ele pagaria no seguro-saúde, de ter alguma proteção vinculada à própria saúde nessas situações específicas, né? Então, a gente não tem a pretensão de substituir, de concorrer com a venda, mas para aquele cliente que não conseguiu suportar o preço de um seguro-saúde, ele pode sim ter dentro dessas coberturas o benefício de quem não consegue, mas via essas coberturas ter algum atendimento diferenciado. Claro. Interessante, só para terminar esse ponto, você falou que o seguro-vida no passado era algo que era de fato inviável economicamente, não era interessante porque a inflação corrompia, acaba corroendo, né? Corroía a rentabilidade desse seguro. Por que isso aconteceu? Uma curiosidade, por que isso acontecia no passado, sendo que muitos investimentos conseguiam superar, bater a inflação? Qual que é o problema? Existem algumas limitações no seguro que não permitem investimentos que ganhem na inflação? Porque àquela altura do campeonato era só deixar em título do Tesouro Nacional e a inflação era batida. Por que os seguros não conseguiam superar esse ponto? A previdência, a questão da inflação, era realmente a dificuldade do próprio participante enxergar o longo prazo como algo que desse para você mensurar, né? Você pensar num país que passou por inflação dentro de um mês de 80%, o que é você discutir 30 anos para frente? Então, era algo que realmente era uma impossibilidade de planejamento futuro além do mês, além do final do ano. Eu acho que a estabilidade econômica ela permite que você pense num prazo mais longo sem o risco de não conseguir mal fazer conta. A gente ficou cortando zero de moeda, quer dizer, quem tem mais de 40 anos aqui vai saber o que foi o pré-Plano Real, lá com, enfim, fim da ditadura, Tancredo, Sarney, etc., né, até Collor, Itamar Franco, aí a chegada do Fernando Henrique, esse período hiperinflacionário do final da década de 80 e início da década de 90, não permitia que o cliente olhasse para um futuro e fizesse conta para o que significa 30 anos num país que está vivendo inflação quase de 100% por mês. Claro. No caso do seguro de vida, eu acho que tem essa questão cultural de não fazer parte da conversa, né, não estar na mesa. E eu acho que aqui tem um aspecto de que a pandemia, com todo o terror que foi, né, 2020 e 2021 principalmente, do aleatório surgir, né, da morte inesperada, né? A gente teve um período lá pré-imunização, pré-vacina, né, de um saudável que a gente mal comorbidade tinha, falecia com a doença, você não tinha nenhuma explicação, e as pessoas às vezes com um aspecto de saúde aparentemente mais frágil, que mal pegava a doença. Então a gente conviveu durante um bom período com esse risco, o aleatório, o não esperado, o difícil de ser previsto, chegando muito perto. Todo mundo tem uma história, todo mundo conhece um caso de surpresa. E se você acompanha o seguro de vida, ele cresce bastante depois disso, porque obviamente trouxe o assunto para a mesa, né? Com todo o desafio que foi a pandemia para todas as seguradoras, né? O mercado segurador pagou muito mais de 7 bilhões de indenizações para algo que sequer era precificado, né? A pandemia nunca foi um risco precificável dentro das seguradoras. Eu acho que o assunto traz à mesa e a gente vê uma busca crescente. De novo, o potencial, quando a gente compara, né, olhando o nível de penetração que o mercado tem, Brasil versus, às vezes até países mais próximos, Chile, México, ou mesmo Estados Unidos e Europa. Então, a capacidade que a gente tem de crescer 2 dígitos por muitos anos ainda é muito grande, né? Se a gente expurga, por exemplo, seguro de vida coletivo, que é aquele seguro que a empresa contrata, às vezes um acordo sindical, ou mesmo como um benefício da própria companhia, que é uma contratação quase que compulsória, né? Você mal sabe o que tem, porque isso fica distante às vezes, né? Você assina aquele monte de papel no primeiro dia de trabalho e mal sabe, né, o que foi contratado. Se você expurga isso no mercado, a penetração do seguro de vida individual, que é aquela compra, né, que foi ofertado, voluntária, né, mais consciente que a gente fala, ela não chega a 1% do PIB. E a gente está falando de países que estão acima de 30%, 40% do PIB. Só de seguro de vida? Só de seguro de vida. Então, mas aí esse é o ponto. Por exemplo, né, nesses países, qual que é o segmento que mais adquire esse tipo de seguros? É o profissional liberal, é a classe média, é transversal na sociedade? E aqui no Brasil, qual que é a classe social
que está mais se interessando, ou está se interessando sobre esse tipo de produto? Eu acho que a tua pergunta é bastante interessante. Eu acho que é natural que a penetração aconteça da pirâmide de cima para baixo, assim como foi a Previdência. Né? A Previdência, durante vários anos, ela nasce como um produto de benefício fiscal em que a população que já tem renda, que já tem, não necessariamente está preocupado com a aposentadoria propriamente dita, ela se usa do produto para construir um benefício fiscal mais bem equilibrado dentro das suas finanças. No seguro de vida, isso tende a ser também um primeiro passo, então você vê uma penetração de cima para baixo na pirâmide da população economicamente ativa, principalmente. Mas você começa a ver produtos, e isso talvez seja um dos mitos que a gente, né, eu não compro seguro de vida porque é caro. Hoje a gente vai ter produtos, por exemplo, de acidentes pessoais. Para quem ainda não tem família, não tem a preocupação do para quem deixar, e a compra do seguro fica para o próprio cliente, vou falar de produtos de R$15. Então não é um produto mais de ticket. A gente tem caminhos de massificação, com certeza. Né? A gente tem jornadas de contratação mais massificadas de produtos de baixo ticket, que você traz para esse público de baixa renda, e a gente tem algumas iniciativas que estão sendo desenhadas dentro da companhia, para poder trazer para incluir essa população para esse tipo de produto. Eu estou falando de novo, produto de R$10, R$15, que vai ter uma cobertura menor, vai ser aquele produto que vai ter esse apelo mais para o cliente comprador do que necessariamente para o beneficiário, mas ele é uma porta de entrada ao convite do, putz, eu estou em risco também. Né? E eu preciso também me proteger, independente de estar preocupado em deixar um dinheiro para um beneficiário, para uma esposa, para um filho. E com o tempo, naturalmente, isso tende a premiar ao longo de evolução. Mas assim, interessante essa questão também, né? Porque a Previdência, em geral, né? A Previdência privada, ela por muito tempo foi algo limitado, uma faixa muito reduzida da população. Ainda hoje é limitada, uma faixa muito pequena. A maioria dos brasileiros ainda confiam no INSS, acham que a aposentadoria vai chegar de qualquer jeito, mesmo sem contribuir, muitos deles, né? Você acha que é um problema cultural do Brasil? Porque a gente viu no Chile e outros países vizinhos, temos outros tipos de comportamentos. É um problema, de fato, do que o brasileiro não consegue poupar nada, vive endividado e não consegue ter renda nem para pagar uns R$15, R$30 para um seguro. Qual que é o maior problema que vocês identificaram que explica esse comportamento tão diferente? Quando a gente olha o tamanho do mercado, já não é tão pequeno. Quando a gente olha o porte do mercado, daqui a pouco a gente está batendo 1,5 trilhão. Então, assim, é que o Brasil é muito grande também, então pouca gente no Brasil é muita gente em outros países. Né? Então o volume do mercado já é bastante expressivo. O que a gente teve de mudanças recentes que eu acho que começa a aproximar também esse cliente potencial investidor, que às vezes até faz investimento, mas fazia a vista grossa. Inclusive alguns parceiros distribuidores também faziam vista grossa com Previdência. Por quê? Porque há alguns anos atrás a Previdência sim tinha restrições de possibilidade de investimento. Então era sim um produto de renda fixa, era um produto que cobrava taxa de carregamento, que comia um pedaço na entrada. Isso deixou de ser verdade já tem 6 anos, pelo menos. E a SUSEP, que é o órgão regulador que olha para seguro de vida, olha para a Previdência, ela fez mudanças importantes na regulamentação. A gente tem algumas que estão em curso também, que eu acho que vale a pena a gente comentar, mas que lá atrás ela aproxima, inclusive com essa possibilidade de investimentos mais sofisticados, que antes eram exclusivos do ambiente de investimento convencional e que traz para a Previdência essas possibilidades, a possibilidade de abertura de arquitetura, que foi algo que as próprias seguradoras no passado não tinham, então a própria seguradora só investia na sua própria gestora. Hoje, você com a arquitetura aberta, você consegue ter um portfólio de fundos gigantescos. A gente vai ter algumas seguradoras aqui com 300 fundos, sobreposições de estratégias, vários nomes. Mas aqui, eu acho que essa evolução do próprio regulador em permitir, por exemplo, a gente tem fundos que investem uma parte em criptomoeda. E a gente está falando de Previdência. Isso é permitido pela lei, é possível. Então, talvez aqui, falando, né, para quem distribui o produto aqui, respeitando o perfil do investidor, que acho que é o primeiro dever fiduciário aqui, para quem vende esse tipo de produto, pensando no longo prazo. E aqui às vezes também tem uma inversão de percepção de produto, né? Porque quando a gente fala de investimentos, é comum a gente falar de risco-retorno. Essa talvez seja o maior jargão para quem fala de investimento, você não consegue inverter essa relação de risco-retorno. Mas tem um terceiro fator aqui, que a gente fala menos, que é tempo.
Porque a relação risco-retorno é verdadeira, mas o tempo ele também é um fator importante quando a gente coloca isso em jogo. E a Previdência ela já te entrega esse fator porque ele é de longo prazo. E, naturalmente, quem está falando de longuíssimo prazo, ele pode se permitir assumir mais risco porque ele tem mais tempo para recuperar. E, às vezes, a gente encontra clientes que têm um pensamento contrário. Não, isso aqui é o meu dinheiro da Previdência, eu não posso correr risco. E se você parar para pensar do ponto de vista de investimento, é ao contrário. É justamente por ser um produto de longuíssimo prazo, é que a tua assunção de risco pode ser um pouco maior do que o investimento de curto prazo. O investimento de curto prazo, se você tem uma necessidade de utilização de dinheiro, você corre menos risco. Você aceita um investimento menor. Você corre menos risco naturalmente. Por quê? Porque o prazo é imediato. Então você não vai para uma, sei lá, uma necessidade para uma viagem, colocar num investimento que pode te comer 20% em um mês. Claro. Na Previdência, putz, o que acontece se eu perder um pedaço desse meu retorno nesse mês, no próximo mês? Eu estou pensando em 30 anos. Talvez esse risco dessa volatilidade que esse fundo entrega, ele possa ser suportado porque eu vou entregar isso no tempo. Agora, primeiro, quem determina isso é o próprio cliente comprador. Então, o perfil do investidor comprador é a primeira coisa que tem que ser levada em consideração. O resto, o mercado tem. Eu vou ter produto soberano que vai te entregar um percentual de CDI, zero risco, posso dizer, mas praticamente zero risco. No Brasil não existe zero risco. Mas eu vou ter, como eu falei, produtos para cliente investidor qualificado 100% em bolsa. Como eu falei, um pedaço em criptomoeda. Aí, multimercados que não cabe mais falar de aqui as possibilidades que a gente vai ter de fundos multimercado, produtos de crédito privado, que é inclusive um carro-chefe da Sul América, que tem tido uma performance extraordinária. Então, não é mais por falta de produto. Não é mais por atratividade de retorno que o produto tem. Não é mais ticket de entrada. Antes a gente falava, para você acessar um fundo que tem uma taxa mais competitiva, você precisa de 1 milhão. Hoje, produtos de R$100, R$200 por mês, você acessa produtos de taxa, mesmo os produtos de renda fixa, taxas competitivas. Então, a gente não tem mais nenhum ofensor que afaste o cliente quando a gente fala de produto. Sim, agora, tem um papel de quem distribui, então falando de corretor, de agentes autônomos, falando de seguradora, são os dois agentes aqui que precisam efetivamente trazer o assunto para a mesa do cliente, mostrar o que o produto entrega de forma diferenciada, que é essa questão tributária no tempo, do não come cota, dos 12% do VGBL, da não tributação quando a gente fala da transferência de sucessão patrimonial. Então, o produto ele tem sim uma série de vantagens que o cliente só encontra nesse tipo de produto. Depois disso, é o perfil do investidor, a casa que ele confia, a seguradora que ele já tem relação. Aqui, então, quando a gente fala de uma casa como nossa, que temos saúde, que temos odonto, que temos previdência, que tem seguro de vida, o cliente que pode ser fidelizado dentro de um portfólio mais completo, junto com a seguradora, junto com o teu parceiro distribuidor. Então, estamos vendo uma democratização progressiva do mercado de seguros. Absoluta. Mas agora, analisando um pouco o que está acontecendo hoje no mercado, porque temos uma reforma tributária que está sendo votada no Congresso, está nas fases finais, vai entrar em vigor nos próximos meses, a todo vapor a partir de 2026, por uma parte em um período de transição. Uma das preocupações maiores dos setores é que o governo quer equiparar os fundos de pensão a empresas que prestam serviços financeiros. Isso vai aplicar uma alíquota do IBS e do CBS, que juntos vai chegar, até o momento que sabemos, a 26,5%. Como isso está impactando o setor, especialmente, claro, de previdência? Vocês também compartilham com essa preocupação na Sul América? Acham que o governo vai entender que isso pode criar problemas não apenas para a rentabilidade dos clientes e para o patrimônio deles também, mas, em geral, para uma indústria que está numa fase incipiente e pode crescer, até ser positiva para toda a economia nacional? Como é que está esse debate nesse setor? Eu acho que o governo foi inteligente, talvez a palavra mais correta para o que está acontecendo agora é equilíbrio. Porque existia, de fato, um desequilíbrio quando você falava de fundos exclusivos, quando você enxergava ali, naquela constituição daquele fundo que atendia uma única pessoa, um grupo familiar, a possibilidade dessa vantagem fiscal que o governo está retirando e que durante um período estava se vendo a Previdência, na constituição também de fundos exclusivos dentro de Previdência, o caminho mais natural para que isso fosse o governo
inteligentemente foi lá e inibiu também a constituição de fundos exclusivos de uma única pessoa ou grupo familiar acima de 5 milhões. Num primeiro momento, isso foi visto como, putz, isso aqui está tirando a oportunidade do mercado crescer, mas ele não tira, porque quando eu falo de equilíbrio, é permitir que, independente dessa diferença de potencial de poder econômico que esses clientes têm, o veículo de previdência ele continua trazendo vantagens, não mais nesse formato exclusivo que achatava taxas, porque você estava discutindo um único cliente com 100, 200 milhões, e agora ele fala, não, eu tenho um produto que vai te entregar o mesmo benefício, mas não necessariamente com uma taxa e margens tão espremidas, porque eu tenho um produto de prateleira que vai te entregar o benefício fiscal, que é a sua preocupação primária, mas não num preço tão reduzido, que obviamente espreme as duas pontas, espreme o segurador e espreme o distribuidor, porque como é que você encaixa em produtos com preço tão justo esses dois interlocutores que são importantes, o gestor que está fazendo o trabalho de entregar a rentabilidade, a seguradora que está garantindo a responsabilidade do passivo, do patrimônio do cliente sendo constituído e de quem está distribuindo o produto. Então, inteligentemente o governo ele impede a construção desses mesmos veículos de forma exclusiva no ambiente, mas isso não tira o que o produto entrega dentro de um produto de prateleira, também com, de novo, taxas competitivas que mantêm esse equilíbrio entre os interlocutores e entrega o que o cliente, mesmo com potencial e um poder econômico de compra tão elevado, tem na particularidade da Previdência como um produto de investimento de longo prazo. Então, assim, tirando a questão dos fundos exclusivos, o fato de um possível aumento da carga tributária não me preocupa vocês, mas isso vai ter que ser repassado para os clientes, né, a um certo ponto. Então, pelo menos um custo vai aumentar, pelo menos no curto prazo. Esse repasse, ele não entra na Previdência. A Previdência vai continuar com os seus mesmos atributos dos benefícios do não come cota, dos benefícios do PGBL para quem faz declaração completa, poder diferido até 12%. E o que ele perde lá no fundo exclusivo de investimento que ele tinha, eu passo a poder entregar para ele esse benefício fiscal tributário dentro do produto de previdência, não como fundo exclusivo, como é o que ele tinha antes. Então vai ter que fazer um fundo normal. Fundo de prateleira, como eu tenho na minha oferta de varejo, né? Ou de clientes alta renda no portfólio que a seguradora oferece junto com os nossos distribuidores e gestores o produto que é o que a gente chama de produto de prateleira, não mais nessa constituição de fundo exclusivo. Vamos continuar a falar desse assunto, pegando esse gancho, mas antes disso vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos e já voltamos para continuar o nosso Talks sobre seguros, especialmente seguro de vida e de previdência. Então não saia daí, voltamos já já. De volta para o nosso Talks, hoje à noite o papo é sobre seguros de vida, previdência também, como o mercado está mudando, quais são as perspectivas para o futuro. Estamos aqui nos estúdios da BMC com Victor Bernardes, diretor de vida e previdência da Sul América. Victor, a gente estava falando sobre mudanças no setor de previdência também. Tem uma mudança regulatória que já ocorreu, já de fato está em vigor, que é o momento da escolha entre a escolha do tipo de tributação, se regressiva ou progressiva. Muita gente faz confusão também entre VGBL e PGBL, sim, muda só uma letra, mas muda muito na parte da tributação, no momento da declaração de imposto de renda. Então, só para explicar rapidamente para quem ainda não tem seguro e não é tão familiarizado com essas siglas, qual é a diferença entre PGBL e BGBL no momento da declaração de imposto de renda e o que está mudando na escolha do regressivo e do progressivo, no momento da escolha e como isso pode afetar pagando mais ou menos impostos no final das contas, né? Ótimo. Esses dois produtos nasceram lá no final da década de 90, início dos anos 2000 e foram talvez os principais produtos que realmente alavancaram o mercado como a gente vê hoje nesses números que a gente comentou no início do nosso bate-papo, né? Basicamente falando de VGBL e PGBL, os dois têm a mesma função de longo prazo, com uma diferença de que o PGBL ele tem esse atributo adicional de poder abater até 12% para quem faz declaração completa, então ele é um produto que não faz sentido para aquele cliente que não faça a declaração completa, porque ele não vai ter o benefício tributário desse diferimento fiscal ao longo do tempo. O VGBL já nasce com essa tributação exclusiva sobre rendimentos, muito semelhante aos fundos de investimento e que ele está adequado para os clientes que fazem declaração simplificada. Então, a distinção dos dois produtos basicamente é essa.
a pergunta para quem vai fazer a oferta do produto não é nada além dessa, da natureza de como a declaração de imposto é feita. É claro que e os produtos eles naturalmente não se comunicam. Nada impede de que um cliente ele tenha um PGBL para esgotar os 12% e tenha um VGBL daquilo que excede. Né, para quem pode, obviamente, ter uma capacidade de poupança superior aos 12%, porque também não faria sentido eu ter um PGBL de 20% da minha renda, porque eu vou ter 8% ali que vou ter uma tributação que eu não vou conseguir fazer o diferimento. Claro. Então, essa é a primeira decisão que o cliente comprador tem que ter. A segunda, que também acontecia no momento da venda, era qual é a natureza da tributação, que você colocou bem, de progressiva e regressiva, e que a gente basicamente fala, olha, a progressiva é aquela tributação semelhante a que a gente olha para o salário, né, que chega até 27,5%, né, a famosa tabela de imposto de renda. E a regressiva, ela começa mais alta, começa em 35%, mas a cada 2 anos, na redução, a gente fala, se o teu investimento vai durar mais de 5 anos sem você encostar nele, a regressiva naturalmente passava a fazer mais sentido, porque depois de 5 anos ele já ficaria abaixo dos 27,5% lá na alíquota de 25%. Essa era a orientação mais natural que a gente passava para o cliente comprador, mas que as nuances no tempo, veja que a gente estava tomando uma decisão de uma tributação que, porventura, iria acontecer daqui 25 anos, daqui 30 anos. Então, o que o mercado traz, né, o mercado, na sua nova regulamentação, traz, é que essa decisão entre progressiva e regressiva, ela não é mais feita no momento da contratação do produto, mas sim no momento da primeira utilização. E que basicamente vai ser ou no primeiro resgate ou na efetiva compra de renda, que eu acho que é um ponto legal para a gente tratar aqui. Então, a distinção ela permanece, eu continuo tendo a tributação regressiva ou a tributação progressiva, isso o produto se mantém no mesmo formato que sempre foi, a mesma tabela, mas a decisão ela não é mais tomada no momento da compra. Existem ainda algumas instruções normativas que a própria Receita precisa fazer para que isso entre em vigor de forma mais definitiva dentro do mercado e passe a ser aplicada de forma permanente. A gente, óbvio, o mercado está aguardando essas últimas instruções, mas ela é importante porque para o cliente comprador, pensando, né, falando de longo prazo, ter que tomar esse tipo de decisão no momento da contratação era algo que ficava muito distante, né? Essa simplicidade de falar simplesmente há mais ou menos 5 anos, ela tira a clareza de efetivamente quando você vai comprar uma renda ou de quando você vai precisar do resgate, que poderia, porventura, prejudicar uma decisão que foi tomada há muitos anos atrás. Falar, putz, se eu soubesse, se eu tivesse chance de rever, eu certamente teria escolhido outra, né? Falando de compra de renda, aqui talvez tenha um aspecto que ainda nos diferencia de mercados mais maduros, porque a gente ainda é talvez um país, quando a gente fala de acumulação de longo prazo, de produtos de longo prazo, um país que ainda está na fase de acumulação. A gente compra de renda você entende, compra de renda você entende o aumento do patrimônio graças ao investimento em um fundo de previdência. Compra de renda é a decisão que o cliente toma quando ele chega naquela data que ele falou assim, já tenho recurso suficiente, o longo prazo chegou. Vou parar de trabalhar, eu vou usar a Previdência para me aposentar, é isso? Fiz uma programação de poupança de longo prazo, me utilizei dos produtos, dos veículos que estavam disponíveis, quero tomar a decisão de parar de trabalhar. Vou ter uma renda de INSS, aí a depender de qual foi a atuação, o pagamento, enfim, o próprio perfil do cliente trabalhador, e eu tenho lá um dinheiro de previdência privada acumulado nesse período. Pode ter sido um PGBL, pode ter sido um VGBL, pode ter sido... Aquele momento, a regressiva pode fazer mais sentido, a progressiva. Mas chegou o momento de decidir o que fazer com o dinheiro. O mercado hoje, essa troca que o cliente faz, porque, na verdade, aqui tem uma opção a ser exercida. Que eu vou apostar na sobrevivência além do que a seguradora espera, porque o que acontece nesse momento? Tenho lá 65 anos, a seguradora vai fazer alguma conta, que os atuários, assim como eu, estimam, olhando naturalmente uma estatística mais abrangente, mais ampla. Expectativa de vida. Expectativa de vida, população, etc. Sim. Que hoje a gente tem a nossa tábua biométrica brasileira, baseada na própria estatística dos clientes segurados do Brasil. E ele falou assim, olha, na minha expectativa aqui do que eu olho, eu imagino que você vai viver X anos, então eu vou trocar o seu 1 milhão por uma renda de X por ano. 5 mil reais por mês. O cliente vai falar assim, bom, eu faço uma gestão melhor
do meu dinheiro e vou consumir resgates mensais por conta própria, ou vou transferir esse risco para a seguradora? Essa é a decisão. Eu troco 1 milhão por 5 mil por mês? Alguém vai fazer conta e vai assim, não, eu prefiro eu ficar lá com esse meu rendimento, eu vou sacando o meu rendimento, com acesso ao patrimônio, com o risco de que eu posso pegar 200 mil para trocar de carro, e esse 200 mil lá na frente pode fazer falta. Então, é esse trade-off que ainda não aconteceu no nosso mercado. A gente não vê um apetite ainda para a compra de renda. O mercado vai passar por mudanças regulatórias também importantes, de novos tipos de renda, ele poder pegar parte desse 1 milhão e comprar uma renda e depois uma renda temporária, por exemplo, e permanecer com outro pedaço ainda em acumulação. Isso hoje não é possível. O mercado está evoluindo para isso, nessas novas rendas. Hoje, fala-se muito em renda vitalícia, né, que é essa, será que eu vou viver mais do que a seguradora está esperando? É um momento de fazer conta, é um momento em que talvez aqui o agente autônomo, o corretor, quem quer que seja que tenha relação com esse cliente, o ajude a fazer conta. Bom, como é que está a sua saúde, né? Você é uma pessoa que vai apostar contra a sobrevivência da seguradora ou você acha... Né? Então, você quer pensar numa renda que, caso você faleça antes, você deixa uma continuidade para a esposa, por exemplo? Então, o mercado já tem uma quantidade, opções de conversão em renda que são, de certa forma, atrativas. A gente está trazendo, dentro de toda essa reformulação da regulação, outras opções, mas quando a gente olha ainda o tamanho das reservas, que a gente chama, né, reserva de benefícios a conceder, que é a acumulação, versus as reservas de benefícios já concedidos, que é quem já está recebendo renda, a disparidade é gigantesca, porque a gente ainda está, obviamente, amadurecendo como mercado, trazendo a conversa para a mesa, mas muitas vezes ainda essa troca, né, essa aposta, essa opção, exercer ou não essa opção de renda ainda é algo que está um pouquinho distante, que eu acho que vai fazer parte do amadurecimento do mercado ao longo dos anos. Só terminando telegraficamente para depois passar para outros tipos de produtos que estão ganhando espaço. Você não acha que essa diferença que temos também, por exemplo, com países europeus, com países asiáticos, deriva também do fato que os juros no Brasil ainda são muito mais altos e é difícil para uma seguradora conseguir competir, muitas vezes, com o dinheiro deixado no CDI, enquanto lá fora os juros são baixos, ou zero, até negativos, há tanto tempo, por exemplo, o caso do Japão, que é muito fácil, né, bater o CDI de lá, e isso acaba incentivando muitos cidadãos, consumidores, né, poupadores, a colocar os seus recursos em seguros. Sem dúvida. Esse talvez seja o principal, né? Hoje, se a gente olha para um país que tem um juros nominal de 10,5, com uma inflação de 4,5 arredondando, vai só para a conta ficar fácil. 6% de juros real é algo que dificilmente você vai encontrar em economias mais maduras, estáveis, né? Mais maduras. E isso certamente é um convite. Isso quando as pessoas não fazem a conta só sobre o juros nominal, que é um risco de estar consumindo o dinheiro que está sendo já corrido pela inflação. Mas mesmo sobre o juros real é algo que vai concorrer, porque dificilmente as seguradoras conseguem apostar no longuíssimo prazo com um juros real tão alto como esse, porque ele não é sustentável. A gente provavelmente tem um juros real de longuíssimo prazo menor do que esses 6 que a gente olha hoje. E por isso essa conversa sobre como é que o dinheiro transita nessa troca, comparando ao que acontece em mercados mais maduros, onde o juros é próximo a zero, às vezes até negativo, ela fica certamente muito mais difícil de ser calculada. Então, você está absolutamente correto. Esse ainda é, talvez, o fator primário aqui para que as decisões de compra de renda, né, que é o que a gente chama para esse tipo de ambiente, elas não aconteçam ainda de forma mais frequente, né? Talvez aqui sim... esperando, né, que esse mercado também amadureça, a gente olhe para uma economia que em algum momento também esteja mais estável, esse tipo de troca, esse tipo de conversa, ele seja mais natural e a troca, né, do investimento presente com acesso ao recurso, com esse rendimento que tende a ser menor quando você fala em países com juros nominais mais baixos, versus a aposta da seguradora faça sentido, pelo menos para a parte da reserva. Só terminando também essa questão, a comparação com os mercados internacionais, eu queria te perguntar, na sua opinião, a regulamentação no Brasil para o setor de seguro de vida especialmente, mas a previdência também, seguradoras em geral, né, a atuação da SUSEP como um todo,
é maior, é mais forte, é mais duro do que a nível internacional, porque temos de fato o setor bancário muito mais regulado do que o setor bancário de outros países. Uma crise como 2008 nunca poderia ter acontecido no Brasil, porque o nosso compulsório é muito maior, temos outras regras. No caso dos seguros também, temos a mesma rigidez, ou pelo menos a mesma disciplina, vamos dizer assim, que temos no setor bancário, porque lá fora tivemos casos emblemáticos de seguradoras que chegaram quase a quebrar. A IG, por exemplo, é um caso típico, mas não foi a única, né? E aqui no Brasil, como está a situação regulatória e como vocês aqui no Brasil evitam que investimentos muito arriscados ou investimentos questionáveis possam criar problemas para os balanços das seguradoras? Eu acho que o regulador, no caso do Brasil, ele é pró-cliente, de fato. Então, todas as evoluções que às vezes a gente tenta, enquanto mercado segurador, acelerar no regulador, ele teve a sua visão, muitas das vezes corretas, de sempre priorizar o consumidor final. Então, eu não vou chamar de conservador, eu acho que ele tem sim uma visão de proteger o cliente final. É um mercado regulado, é um mercado que olha para as seguradoras com bastante rigor para que esse tipo de situação de quebra, falência não aconteça. Então, eu vejo sim um regulador preocupado no cliente final e que nas suas decisões vai priorizar esse stakeholder dentro das relações, sem que isso afete a atratividade para a compra do produto. Então, o rigor nos controles de balanço, de reservas, etc., ele é propositadamente feito em pró-cliente, tanto que a gente não tem, no Brasil, história recente de seguradora quebrando e precisando de intervenção do governo. Então, acho que aqui tem sim o lado positivo de um regulador, que pode ter sido mais cauteloso do que às vezes nós no mercado gostaríamos, mas isso não faz com que o mercado afaste o cliente final da compra do produto. Eu acho que ele sim tem uma proteção significativa e hoje, de novo, o histórico que a gente tem no país de não ver nenhuma seguradora quebrando é prova de que o regulador tem acertado e tem sido em conjunto com o próprio mercado segurador, e a gente tem esse diálogo, ele existe entre segurador e regulador, para que a gente encontre os caminhos de maior crescimento, de oferta mais democrática para trazer, enfim, população que às vezes se sentia alijado desse tipo de produto para dentro do mercado. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a questão dos novos seguros que estão surgindo, melhor, novas tendências de consumo. O setor segmento de seguros de viagens, por exemplo, como está indo nesse momento? Quais são as perspectivas que vocês estão vendo na Sul-América? Perfeito. O brasileiro está adquirindo mais esse tipo de produto, está viajando mais, claramente. Nos últimos anos aumentaram, graças a Deus, depois da pandemia, especialmente esse boom de viagens para recuperar os anos de lockdown, né, prisionia em casa. Mas como que vocês estão vendo esse setor específico dos seguros sobre viagens e para onde vai esse mercado? Ótimo. Esse é inclusive um bom exemplo que a gente cita, que o regulador traz para dentro, né, o seguro viagem até, se não me engano, 2015, eu não tenho certo ano, se foi 14, 15, mas o seguro viagem não era regulado por SUSEP, ele era tratado dentro como uma assistência à viagem. A SUSEP entende que é um produto de seguro e traz para a sua regulamentação para poder exigir coberturas mínimas. Então, tem aqui um movimento importante da SUSEP de novo, olhando o cliente exposto a situações menos regulamentadas. Ela traz o seguro viagem para dentro do seu arcabouço regulatório e rege ali uma série de questões importantes que obrigam a seguradora em coberturas mínimas, etc. A gente tem, por exemplo, na Europa, o Tratado de Schengen, que tem um nível mínimo de cobertura, 30 mil euros para você poder entrar no país, inclusive. A gente passa, sim, por um período dificílimo de pandemia, né, em que o mercado, enfim, com todo o lockdown, com todo o desafio de novo, o viagem foi um dos produtos mais afetados. A gente já recupera, a partir de 23, patamares de venda do nosso produto, olhando para 2019. Então, a gente, sim, tem toda uma acomodação do produto dentro desse ambiente. É um produto fundamental quando a gente fala, por exemplo, de custo médico nos Estados Unidos, procedimentos muito simples, tem custos muito elevados quando a gente olha dentro de questões assim, né? Eu não vou nem falar, a gente cita exemplo de apêndice, né? Mas coisa como uma torção de pé, uma questão alérgica, custo, por exemplo, de atendimento de saúde nos Estados Unidos é caríssimo.
além da obrigatoriedade que alguns países trazem. Então, aqui ele tem... Isso eu estou falando, obviamente, do atendimento médico, mas existem situações de coberturas mais simples, né? A gente brinca quando a gente está nos nossos roadshows com os nossos comerciais, nosso time distribuidor. Não tem nenhuma aflição maior do que você estar naquela esteira, com aquele monte de bagagem circulando e a sua única que não aparece. Naquele início de viagem, daquela aflição de você estar no momento, obviamente, de turismo, de lazer com família, de querer aproveitar. Então, a gente tem, por exemplo, cobertura de atraso de bagagem, perda, dano de bagagem. Então, que são situações, obviamente, que vão trazer um transtorno para quem está lá para se divertir, para, né, relaxar. E nem no primeiro dia, né, no primeiro instante lá da viagem, tem um contratempo. E o seguro-viagem, ele tem, entre outras coisas, além das situações naturalmente mais graves, né, situações médicas, que você precisa realmente de um atendimento, que vai ter um direcionamento no hospital, vai te atender no primeiro momento em português, vai te direcionar para um hospital mais próximo, vai saber te ajudar no momento em que você, às vezes, mal fala o idioma do ambiente. Então, ele, sem dúvida nenhuma, é um produto indispensável, que, às vezes, comparativamente ao tamanho do custo de uma viagem, é um custo marginal, né? Muitas vezes já não está embutido em muitas passagens, isso já está acontecendo no Brasil, ou porque lá fora já é muito comum, os pacotes de turismo já prevê isso no exterior. No Brasil temos esse o que, tipo que a gente enxerga muito aqui, né? As bandeiras de cartão de crédito oferecem coberturas de seguro-viagem quando a compra da passagem é feita naquele cartão. Sim. Existem limitações porque ele não vai te dar cobertura, todo o hall de coberturas que provavelmente a compra de um seguro-viagem individual vai te dar. Então, você tem que lembrar de emitir. Então, não é porque você simplesmente comprou que já está segurado. Você tem que ligar, você tem que fazer a emissão. Por exemplo, o nosso produto Seguro Saúde, a partir do produto especial, a gente também dá seguro-viagem para o cliente de forma gratuita. Ele também tem que ligar lá na seguradora ou pelo espaço do cliente emitir o certificado, a policy, informando a data que ele vai viajar, etc. Então, esse também é um serviço que nós, como seguradora de saúde, oferecemos de forma gratuita aos nossos segurados do saúde, mas vai ter sempre uma limitação às coberturas ou ao tamanho do capital. Então, aqui tem um incentivo, sim, a fazer o uso desse produto que está sendo ofertado. Ele tem o direito, porque comprou a passagem ou porque tem o seguro-saúde, ele tem que fazer uso disso, de fato, mas ele tem que lembrar que um produto comprado, efetivamente, ele vai ter um rol de coberturas muito maior e um tamanho de cobertura também maior. Uma outra coisa que também é menos comum, porque a gente pensa muito em seguro-viagem quando está indo para fora. Eu vou estar num país que eu não tenho um hospital, eu não sei como é que eu vou me virar, eu quero ter essa proteção. Mas mesmo o seguro-viagem nacional, e aqui de novo falando de saúde, a gente vê um avanço de oferta cada vez maior dos seguros saúde regional. Que é aquela oferta de que ele está naquela região, então ele tem o seguro cobre aquele ambiente onde ele está morando, basicamente. Então vamos pensar num segurado que tem um seguro-saúde regional de Sudeste e vai para o Nordeste de férias. Ele não tem cobertura de saúde lá. Ele precisa ter um seguro-viagem, porque se ele depender lá em viagem de um atendimento privado, o seguro-saúde não vai atendê-lo. Então, e aqui eu estou falando de um ticket ainda muito inferior, porque aí eu estou falando de um produto que vai custar, sei lá, por dia, R$6 por diária. Então, aqui, de novo, né, a vantagem de um produto, de novo, não é o preço que é o que o ofende, né, a compra, não é ofensor a compra. A gente não pensa no seguro nacional, e aqui, por exemplo, mesmo viagens rodoviárias, o seguro-viagem, eu tenho um seguro-viagem rodoviário para quem vai fazer, às vezes, um trânsito entre fronteiras, para quem mora perto, às vezes, da Argentina, Chile, que é um dos, né, quando a gente fala de destinos, aqui a gente fala muito, né, Estados Unidos, Europa, tem os principais destinos, Argentina, Chile são um dos principais destinos nossos como turista também. Também tem cobertura rodoviária e também vai ter a vantagem nessas situações nas viagens nacionais, quando a gente fala, por exemplo, da não cobertura para quem tem um seguro-saúde regional. Só para terminar, aqui temos infelizmente poucos minutos. Imagina. Eu queria só, sempre falando do impacto da pandemia, que você citou, né, o fato que foi o seguro-viagem um dos mais impactados. O seguro-vida também, imagino que foi um dos seguros que mais foi impactado por óbvias razões, né? Muita gente acabou falecendo, que era assegurada, e isso acabou tendo também, significando, representando para as seguradoras uma saída de recursos, né? O pagamento de muitos prêmios, de sinistros. Quanto que isso afetou, agora já se passaram 2 anos, desde o fim da pandemia, a fase mais aguda já está ainda mais longe, graças a Deus.
como que isso afetou os balanços das empresas e quanto que vocês perceberam isso nos orçamentos mesmo, aqui no Brasil, lá fora, qual que é a percepção de vocês no mercado sobre o impacto da pandemia no balanço mesmo, no dia a dia das empresas? A pandemia, sim, quando a gente fala de seguro de vida, foi realmente muito danosa. Quando a gente fala de resultado, como eu falei, acho que há uns instantes atrás, o mercado pagou mais de 7 bilhões em indenizações que sequer foram precificadas. Então, quando eu falo de 7 bilhões, quando a gente fala de sinistro ou de sinistralidade, né, do nosso mercado, a gente sempre associa um prêmio pago para dada cobertura e um sinistro que tem um histórico estatístico que gera uma relação. Bom, eu vou cobrar um prêmio prevendo um tamanho de sinistro que vai me permitir manter a seguradora estável. É claro que uma seguradora do porte Sul-América, a gente tem capacidade de suportar, a gente teve meses de falar de 80% de sinistralidade, principalmente por causa de um evento não previsto. O mercado, de forma muito consciente, não fugiu à sua responsabilidade primária ali no início, quando a gente fala de março, abril de 2020, de mesmo não tendo, se você olha as condições gerais de praticamente todas as seguradoras no Brasil, pandemia não é um evento coberto. Então, a gente, do ponto de vista jurídico, poderia ter negado a indenização. Mas lá fora isso acontece? Lá fora é menos comum, aí eu não conheço a particularidade de cada país quanto à pandemia, mas no Brasil, pandemia não é um risco coberto, mas mesmo assim, todas as seguradoras, eu não sei citar aqui quais foram as exceções, mas o mercado, olhando, antes de qualquer tipo de judicialização, de interferência política, o mercado assumiu a responsabilidade perante, obviamente, todo o caos que foi a pandemia, de arcar com todos os sinistros, mesmo tendo origem um risco não coberto, não previsto nas suas condições gerais. Acho que isso é importante, o mercado não fugiu à sua responsabilidade primária, que é proteger a família, mesmo sabendo que isso ia ter um impacto e um dano para o seu resultado, para o seu balanço. Naturalmente, uma seguradora do porte Sul-América tem uma capacidade financeira de suportar isso, sem que isso afete os seus demais clientes, os seus demais negócios. Início de 22, a gente já enxerga uma recuperação. A gente teve lá um finzinho com possibilidade de Ômicron, de poder ser um risco adicional. Não foi. A gente já olha uma normalização de resultado de sinistro a partir do início de 22, dentro dos patamares que a gente já conhece, população imunizada, né, uma forma de controle já bem estabelecida e resultados que prosperam, né, 22 foi o melhor ano até então para a Sul-América em vida e previdência, 23 foi melhor do que 22, então a gente vem, graças a Deus, prosperando e pensando em crescimento e poder ser cada vez mais relevante, olhando o mercado, olhando internamente, inclusive. Vitor, só para terminar, temos alguns últimos minutinhos. Muitos dos nossos telespectadores, muito do nosso público trabalha no mercado financeiro como assessor de investimentos, como consultor de investimentos. Muitos deles estão começando a propor também produtos de previdência para os seus clientes, especialmente no momento em que o mercado acionário está numa fase bastante complicada, com juros ainda em 2 dígitos. Telegraficamente, em pouquíssimos minutos, por que um assessor de investimento deveria se interessar para produtos de previdência, vida, ou previdência de saúde, desculpa, seguros, seguro de vida, previdência, entre outros, ou até de viagem, por exemplo? Sim. Por que isso deveria se tornar uma rotina para eles e quais seriam as vantagens para os assessores que decidam entrar nesse segmento e se tornarem, de fato, um pouco corretores e um pouco assessores também? Claro. Bom, primeiro, a Previdência ela tem, dentro do seu formato, um atrativo interessante quando a gente fala de remuneração para quem distribui o produto, seja no agenciamento, quando a gente fala de um aporte, né, aquele dinheiro de contribuição única, né, que tem um atrativo de remuneração interessante. Quando a gente fala do rebate da taxa de administração também, são percentuais interessantes para quem já olha uma carteira constituída. Então, o produto ele tem um atrativo de remuneração diferenciado, talvez, do que o investimento. E, primeiro, o cliente vai comprar, né? Porque a demanda está à porta, o cliente que ainda não se deparou com a importância que esse produto pode ter dentro do seu portfólio, e certamente alguém vai provocá-lo em algum momento e vai ofertar o produto. Então,
o produto ele tem a sua importância dentro de qualquer portfólio de investimento, principalmente quando a gente fala de longo prazo. Então, é mais uma oferta quando a gente fala de poupança, de forma geral, né, do guardar dinheiro. Existe um pedaço desse guardar dinheiro, quando a gente fala de longo prazo, que tem que estar alocado na Previdência. E se o assessor já fala de investimento com esse cliente, não há razão para que Previdência não faça parte dessa mesma conversa. E isso a gente já enxerga com alguma frequência. O seguro, talvez ele esteja nascendo ainda nesse ambiente, né? Ele ainda esteja começando a transitar, até porque produto de seguro precisa ter, até por uma questão regulamentar, um corretor fazendo essa venda. Então eu preciso ter um corretor habilitado, SUSEP, etc., que esteja por detrás dessa venda de seguro. Então o que a gente vê muitas vezes são os agentes autônomos se associando a algumas corretoras para fazer dentro dessa complementariedade de oferta entre investimento, previdência, seguro de vida e outros seguros, o Viagem, por exemplo, que é um produto quase não intermediado, né? O cliente muitas vezes está comprando sozinho, então por que ele vai comprar de outro corretor se você também tem capacidade de ofertar? Então aqui a gente vê já nascendo sim essa associação de agentes autônomos com corretores de seguro para poder juntos fazer a oferta para o cliente da maneira mais inteligente possível, de novo, com todo o potencial de crescimento. Tem aqui, falando de seguro, já tem níveis de remuneração muito mais atrativos, o produto ele tem essa característica de ser um produto que tem uma remuneração para quem distribui mais atrativa e, de novo, com toda a demanda que a gente sabe que tem ainda reprimida de um produto que tem um potencial de crescimento, é você olhar para o portfólio de produtos que aquele cliente precisa e fazer a conversa aberta, fazer a oferta para que dentro do portfólio do cliente ele tenha a maior cobertura possível. Claro, claro. Interessante esse ponto, especialmente esse aumento da demanda e com certeza é uma perspectiva importante para todo o mercado. Vitor, teria perguntas para te fazer aqui, mas infelizmente a produção também dizendo que o tempo se esgotou. Eu queria agradecer muitíssimo Victor Bernardi, diretor de Vida e Previdência da SulAmérica. Foi um prazer tê-lo conosco e volte sempre. Obrigado, Carlos. O prazer foi meu. Aguardo o próximo convite para a gente bater esse papo que acho que é tão importante para o nosso mercado e para os nossos ouvintes aqui. Porque com certeza o mercado de seguros está em constante crescimento. Teremos outros papos com certeza. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado a você também que está seguindo a gente aqui na BMC. Continue nossa programação e a gente se vê na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.